Ele era um médico renomado, filho do abandono. Ela, sua grande paixão, era a filha da mulher que o humilhava. No dia em que sua mãe biológica ficou entre a vida e a morte, uma doação de sangue revelou um segredo que iria destruir seu amor para sempre. O homem que salvava vidas agora via sua própria desmoronar quando descobriu que a mulher da sua vida era sua irmã. Mas o destino guardava uma reviravolta final tão poderosa que ninguém poderia imaginar. Uma revelação no jantar de família fez todos caírem em lágrimas e mudou tudo o que eles achavam que sabiam sobre amor, perdão e o verdadeiro significado de família. Se você chegou até aqui, não deixe essa história morrer aqui. Deixe seu like se você sentiu o coração apertar com esse resumo. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que ama uma história de superação. Inscreva-se no canal, porque toda semana trazemos novas histórias reais que vão te fazer acreditar no amor e no perdão. Ative o sininho para não perder o vídeo completo, onde revelamos todos os detalhes dessa história incrível. Você vai chorar, se emocionar e se surpreender do começo ao fim. Essa história vai te provar que o amor verdadeiro pode vencer qualquer obstáculo, mas só se você der play para descobrir como. Enquanto a família ocupava a mansão de verão em Ipanema, Beatriz sentia-se tão prisioneira quanto em Botafogo. As regras eram as mesmas: vestidos impecáveis, sorrisos contidos e a sombra constante do sobrenome Alcântara e Silva. Foi numa fuga clandestina ao Arpoador, no crepúsculo que pintava um céu de laranja e roxo, que seu mundo desmoronou e se refez de uma só vez. Ele estava encostado num quiosque, descalço, com um violão barato e um sorriso que parecia desafiar a seriedade do Pão de Açúcar. Jorge. Negro, ombros largos, olhos que brilhavam com uma inteligência que ia muito além dos livros. Morava na Penha, mas seu território era aquele pedaço de areia. Ele não a conhecia, não sabia de seu sobrenome, e foi justamente essa a isca que a atraiu. Pela primeira vez, alguém a viu sem enxergar o brasão da família. Os encontros se tornaram um ritual de verão. Ele a chamava de Bia, um nome que não constava em sua certidão de batismo. Ela se sentia real. Ele falava de sonhos com a voz embargada pela fome que conhecia tão bem. Ela falava de poesia com o coração intoxicado por uma liberdade proibida. Na areia quente, sob as estrelas cúmplices, os corações deles se entregaram. E do romance proibido nasceu o fruto mais temido, uma gravidez. O outono chegou e com ele o fim da mentira. Quando a barriga começou a denunciar seus segredos, o mundo de Beatriz ruiu de verdade. O patriarca, seu avô, não gritou. Sua frieza foi mais aterrorizante. Ou você resolve isso, ou resolvemos para você. Nossa linhagem não se mistura com isso. Jorge, assustado com a fúria silenciosa daquela gente rica, tentou se aproximar, mas foi recebido por seguranças. Some, favelado. Se aparecer de novo, você desaparece. Ele sumiu. Não por covardia, mas por puro instinto de sobrevivência. Beatriz, pressionada e amedrontada, foi arrastada para uma clínica discreta no subúrbio. O cheiro de antisséptico ainda a assombrava. Ela se deitou na maca fria, o coração batendo como um pássaro enjaulado. Mas quando ouviu o ruído metálico do instrumental, algo dentro dela se rebelou. O instinto materno, mais forte que o medo, mais forte que a tradição. Ela fugiu dali, trêmula, envergonhada, mas determinada. O parto foi uma cena de pesadelo, longe dos hospitais que manchariam a reputação da família. Foi numa salinha nos fundos de uma casa simples, atendida por uma parteira de mãos calejadas. A mesa era de madeira, improvisada, e o grito de Beatriz se perdeu no anonimato da noite. Foi um parto de dor, sangue e solidão, mas, milagrosamente, mãe e filho sobreviveram. E então, ele veio ao mundo. Um menino. Era lindo, de olhos curiosos que pareciam refletir o céu noturno do arpoador onde tudo começou. Ele chorou, um som forte e saudável que deveria ser um canto de vitória, mas que soou como uma sentença. Na manhã seguinte, sob as ordens do avô,
o bebê foi embrulhado em um cobertor simples. Beatriz, exausta e quebrada, conseguiu roubar um último olhar. Encostou os lábios na testa lisa do filho, sussurrando um "perdoa-me", que se perdeu no ar. Um motorista da família, de coração pesado, depositou a criança à porta do orfanato São Rafael. O menino dos olhos do céu foi deixado na soleira fria, seu futuro trocado pela preservação de um nome vazio. Dentro da limusine que se afastava, Beatriz encostou a testa no vidro frio e chorou em silêncio. Ela não chorava apenas por um filho, chorava pela Bia, que havia morrido naquela mesa improvisada, e pela Beatriz, que sobrevivia, agora com um buraco no peito no formato de um menino que carregava em seu sangue o sorriso proibido de um verão que nunca deveria ter acabado. O menino, batizado de Lucas no orfanato, passou por algumas instituições até ser adotado aos 4 anos por um casal de classe média, Ana e Carlos. Eles eram cristãos fervorosos que não podiam ter filhos e enxergaram em Lucas uma bênção. Criado com amor, valores sólidos e incentivo aos estudos, Lucas floresceu. Sua inteligência era notável, tornou-se um aluno exemplar, ingressou na faculdade de medicina e, com uma determinação que parecia incansável, tornou-se residente no renomado Hospital São Lucas. O Dr. Lucas não era apenas um bom médico, era um virtuose da medicina. No caos ensurdecedor do pronto-socorro do Hospital São Lucas, sua presença era uma ilha de serenidade e precisão absoluta. Aos 32 anos, ele comandava a sala de cirurgia com a autoridade silenciosa de um maestro, suas mãos, grandes, de dedos longos e incrivelmente firmes, executando movimentos que bordavam uma linha tênue entre a vida e a morte. Sua sabedoria clínica era quase lendária. Ele parecia enxergar através da pele e dos ossos, diagnosticando com uma intuição que deixava veteranos de cabelos grisalhos em estado de admiração. Especializou-se em cirurgia geral, tornando-se uma referência nacional. Mas sua fama não vinha apenas dos corredores acadêmicos. Era conhecido por carregar no rosto as marcas de cansaço de madrugadas inteiras em comunidades carentes, onde doava seu tempo e sua expertise com um coração generoso, que transbordava o amor que recebeu de seus pais adotivos. Lucas era, para todos os efeitos, um fenômeno humano. E foi nesse santuário de luz branca e esperança que o destino teceu seu fio mais complexo. A doutora Flávia Montenegro era o oposto dele em termos de talento nato. Onde ele era um gênio, ela era um esforço visível. Onde ele era certeiro, calmo, ela era dúvida tremulante. Seus olhos, da cor do mel, transmitiam uma ansiedade constante, como se estivesse sempre à beira de um precipício. Ela cometia erros, pequenos, mas perceptíveis. Vacilava sob a pressão sufocante de uma parada cardiorrespiratória, suas mãos suando dentro das luvas estéreis. Em mais de uma ocasião, um laudo mal interpretado ou uma medicação hesitante quase custaram seu emprego. Foi para Lucas que ela se voltou, repetidas vezes, com o rosto corado de vergonha e os olhos implorando por uma tábua de salvação. Dr. Lucas, por favor, pode dar uma olhada? Não tenho certeza. E ele, contrariando a impaciência que assombra muitos gênios, atendia com uma paciência de santo. Ele não a humilhava com seu conhecimento, ele a guiava. Ajoelhava-se ao lado dela para explicar um ponto de anatomia, sussurrava orientações calmamente durante procedimentos e sempre encontrava algo para elogiar em seu esforço. Você foi corajosa em tentar, Flávia. Agora, veja onde podemos ajustar. Dessa dinâmica de mentor e pupila, nasceu uma conexão que deixou ambos perplexos. Para Lucas, era uma sensação desconcertante de déjà vu. Ao olhar para Flávia, ele não via apenas uma colega insegura, sentia uma familiaridade profunda, um eco de algo antigo e adormecido, como se a conhecesse de uma vida passada. Havia uma luz em seus olhos que lhe era estranhamente conhecida, um jeito de sorrir com o canto esquerdo da boca que mexia com alguma memória enterrada no seu subconsciente.
O relacionamento floresceu em meio a plantões exaustivos e cafés frios. As conversas no refeitório se estenderam para jantares, os jantares para longos passeios à beira-mar. Ele, que havia construído muralhas altas ao redor de seu coração, sentiu-as desmoronar diante da doçura genuína e da vulnerabilidade dela. Foi assim que Lucas, o menino do orfanato, o prodígio da medicina, começou a frequentar a casa da família Montenegro, uma luxuosa mansão na Barra da Tijuca, mas que, dentro de suas paredes, abrigava um mundo de códigos sociais que ele nunca aprendera. Era um ambiente luxuoso, obras de arte abstratas e um silêncio pesado, quebrado apenas pelo tilintar de cristais. E foi ali, naquele território hostil e elegante, que ele começou a sentir, nas entrelinhas dos sorrisos cordiais e dos apertos de mão formais, o peso do olhar que o acompanhara a vida toda. Um olhar que sussurrava, sem precisar de palavras: "Você não pertence aqui." Apesar do amor crescente por Flávia, cada visita àquela mansão era um mergulho em uma ansiedade silenciosa. Ele sentia que a qualquer momento aquele mundo iria expulsá-lo, revelando a verdade que ele mesmo carregava como uma sombra, a de que ele era, e sempre seria, um intruso. A família Montenegro recebia Lucas com uma cortesia tão falsa que doía. Era uma armadilha de veludo, onde cada sorriso era calculado e cada palavra um dardo envenenado revestido de educação. No centro deste teatro, a matriarca, Senhora Beatriz Montenegro, era a mestre de cerimônias. Seu preconceito não era gritante, era um veneno de ação lenta, administrado com precisão cirúrgica. Assim que Lucas se afastava para usar banheiro ou pegar uma água na cozinha, Beatriz se inclinava para Flávia, o perfume caro envolvendo a filha como uma nuvem tóxica. O sussurro era baixo, mas cortante como uma lâmina. "Ele é um fenômeno, querida, ninguém nega. Mas pense bem, um homem sem passado. E essa cor, tão forte. Imagine o constrangimento no clube, no almoço de domingo com as amigas. O que eu vou dizer quando perguntarem de qual família ele é?" Cada palavra era escolhida para semear a dúvida e reforçar a ideia de que Lucas era uma mancha no tapete persa da linhagem deles. Os jantares na mansão eram um campo minado. Lucas, acostumado com a simplicidade amorosa da mesa de Ana e Carlos, segurava os talheres com a naturalidade que aprendera. Beatriz observava, seus olhos azuis gelados acompanhando cada movimento. "Doutor Lucas", dizia ela, com um sorriso doce como adoçante artificial. "Permita-me." Ela se levantava e, diante de todos e do marido, da filha, de algum parente visitante, reposicionava os dedos dele no cabo da faca, seu toque sendo um misto de gelo e repulsa. "É assim que se faz. Para não cansar o pulso, você vê?" A humilhação era pública, meticulosa e vestida de gentileza. Lucas sentia o rosto queimar, mas mantinha a expressão neutra, um paciente sob o bisturi do preconceito. Ele engolia a dignidade ferida junto com a comida, que perdia todo o sabor. Numa tarde no shopping Leblon, após Lucas comprar um casaco caro para Flávia, Beatriz comentou, alto o suficiente para ser ouvido por vendedores e outros clientes: "Que bom ver que a sua família tem tanta sorte com você. Deve ser maravilhoso para eles ver um investimento dar tão certo." A frase transformava o amor de Ana e Carlos em uma transação comercial, insinuando que Lucas era um produto, não um filho. Lucas engoliu seco. Seu sorriso profissional, aquele que acalmava pacientes aterrorizados, foi sua única defesa. Por trás dele, uma dor profunda e antiga. Era a dor do abandono, do menino do orfanato que sempre se perguntou se era bom o suficiente. Beatriz, sem saber, cutucava essa ferida primordial com dedos elegantes e impiedosos. A única âncora neste mar de hostilidade era o amor cego e puro de Flávia, que parecia imune à toxicidade da mãe
e o porto seguro dos finais de semana com Ana e Carlos. Na casa simples deles, no cheiro de bolo caseiro e no abraço apertado de Ana, ele era apenas o Lucas, o filho. O amor deles era o antídoto que lhe dava forças para engolir o veneno e seguir em frente, vestindo sua armadura de médico bem-sucedido, enquanto seu coração de menino, machucado, sangrava em silêncio. A crise eclodiu numa terça-feira cinzenta. Beatriz Montenegro foi internada às pressas no Hospital São Lucas, vítima de uma violenta hemorragia digestiva. O quadro era grave. Ela estava pálida como a fina porcelana que colecionava em sua mansão. E seus olhos, outrora tão cheios de desdém, agora estavam vidrados pelo pânico. O sangramento era massivo e teimoso, resistindo às medidas convencionais. O hematologista, um homem sério de óculos espessos, anunciou o veredito com gravidade. Ela tem um tipo sanguíneo raro, RH nulo. Precisamos de uma transfusão urgente ou não passará da noite. O apelo ecoou pelos corredores. Familiares, amigos, todos se apresentaram para os testes, mas um a um foram sendo descartados. Alberto, seu marido, apertou a mão da filha Flávia, ambos com os rostos marcados por um desespero silencioso. O sangue que eles tanto prezavam por sua pureza e linhagem agora se mostrava traiçoeiro e insuficiente para salvá-la. Foi então que Lucas percebeu que era do mesmo tipo sanguíneo que ele carregava nas veias. Aquele líquido vermelho vivo que não carregava nenhum brasão, mas carregava a vida. Uma inquietação estranha começou a brotar em seu peito. Era mais do que preocupação profissional. Era um pressentimento visceral, um eco distante que parecia pulsar em suas próprias veias. Sua busca silenciosa por suas origens, anos vasculhando bancos de dados de DNA, consultando registros de orfanatos, tudo veio à tona com força brutal. Aquele não era apenas um acaso clínico, era uma pista gritante. Com as mãos trêmulas, as mesmas mãos firmes que realizavam cirurgias cardíacas complexas, Lucas colheu uma amostra de tecido de Beatriz, ainda sob anestesia, sob o pretexto de exames histopatológicos complementares. Foi um ato eticamente frágil, mas a necessidade da verdade era uma força maior. Ele enviou as duas amostras, a dela e a sua, para um laboratório de genética forense, sob sigilo absoluto. Os dias seguintes foram uma agonia. Cada vez que ele entrava no quarto de UTI de Beatriz, monitorando seus sinais vitais, ele olhava para aquela mulher pálida e buscava desesperadamente algum traço de si mesmo em seus traços afilados. Seria o formato do queixo? A linha da sobrancelha? Ou seria tudo apenas uma ilusão de sua mente faminta por respostas? O e-mail chegou numa madrugada chuvosa. Lucas estava em seu apartamento, diante do Mar Negro, quando o alerta do celular soou. O arquivo em PDF parecia pesar uma tonelada. Ele abriu. E então leu. Relatório de paternidade e maternidade. Análise de DNA. O jargão técnico saltava aos seus olhos. Marcadores STR analisados. Alelos coincidentes em todos os LOCE testados. Probabilidade de maternidade, 99,9%. O mundo desabou. O ar foi expulso dos seus pulmões. Ele leu e releu as palavras, cada uma delas uma facada. Beatriz Alcântara de Montenegro é a mãe biológica do requerente, Lucas Silva. Não havia erro, não havia ambiguidade. A ciência, fria e implacável, gritava a verdade que a sociedade tentara apagar. Beatriz, a mulher que torcia o nariz para a sua existência, que corrigia seus modos à mesa, que sussurrava sobre sua cor forte e origem duvidosa, era sua mãe.
O choque foi tão físico quanto emocional. Ele se agarrou à mesa, tonto. A sala girou. Todas as humilhações, todas as dores, todos os momentos em que ele engoliu seco o orgulho ferido, tudo ganhava um novo e terrível significado. A mulher que ele era forçado a chamar de Senhora Montenegro era a mesma que o carregara por 9 meses e depois o abandonara à porta de um orfanato. E Flávia, querida, inocente Flávia, o amor da sua vida era, na verdade, sua irmã. Lucas deixou escapar um gemido abafado, um som de pura agonia que se perdeu no ruído da chuva contra os vidros. Ele olhou para as próprias mãos, as mãos que agora mantinham a sua mãe biológica viva. Naquele momento, na escuridão de sua cobertura, o renomado Dr. Lucas não passava de um menino abandonado, confrontado com a origem de toda a sua dor e a verdade aterrorizante de que seu grande amor era o seu maior pecado. O mundo do Dr. Lucas não apenas desabou. Ele se desintegrou em 1/1000º de segundo como um vidro atingido por um projétil. Cada molécula de ar no escritório dele parecia carregada com a verdade grotesca. Beatriz era a sua mãe. A mulher que torcia o nariz para sua simples existência, que usava a cortesia como uma lâmina para dilacerar sua dignidade, era a mesma que décadas atrás o carregara no ventre. Cada humilhação sutil, cada correção de talheres, cada sussurro sobre sua cor forte ecoou em sua mente com um novo e aterrorizante significado. Ela não estava apenas rejeitando o namorado da filha, ela estava, pela segunda vez na vida, rejeitando o próprio filho. E então, o golpe de misericórdia, tão brutal que lhe roubou o fôlego. Flávia. Seu amor, seu porto seguro, o rosto que iluminava seus dias mais exaustivos. Era sua irmã. O noivado, aquela promessa de futuro que ele carregava como um tesouro, transformou-se de repente numa farsa macabra, um pecado involuntário que o enojou. Ele olhou para as próprias mãos, as mesmas que a acariciavam, e sentiu um calafrio de repulsa. Como poderia tê-la tocado, sabendo o que sabia agora? A conversa com Flávia foi a mais agonizante de sua vida. Ele a encontrou no terraço do hospital, sob um céu que ironicamente estava ensolarado. Ele, o homem que enfrentava a morte, com discursos claros e precisos, balbuciava. Flávia, eu não posso. Não sou digno de você. Você merece alguém completo, sem um passado cheio de sombras. Cada palavra era uma farpa saindo de sua garganta. A expressão dela de confusão inicial para um sofrimento raro e profundo queimou-se em sua retina. Ele viu a luz nos olhos dela se apagar, substituída por uma descrença dilacerante. Virou as costas e foi embora. E cada passo foi como caminhar sobre cacos de vidro, carregando o peso do coração despedaçado dela e o seu próprio, reduzido a pó. Mas o juramento que fizera, a ética que era a espinha dorsal de sua existência, falou mais alto. Enquanto a vida de Beatriz, sua mãe biológica, esvaía-se, Lucas não hesitou. Ele se dirigiu à sala de coleta e ficou sentado, impassível, enquanto seu sangue, o mesmo sangue raro e puro que ela tanto prezava, mas nunca soube que era dele, era drenado para uma bolsa. O líquido vermelho vivo era um paradoxo gritante. Era vida para ela, mas representava a origem de toda a sua dor. A família Montenegro, é claro, relutou. Alberto, pálido e confuso, tentou intervir. Doutor, talvez seja melhor... Lucas cortou-o com uma voz que não admitia réplica. A voz do Dr. Lucas, o fenômeno, não a do menino abandonado.
Ela é minha paciente, ele disse, suas palavras cortantes como aço. E eu sou o melhor cirurgião para este caso. Ponto final. A autoridade de seu jaleco branco era um escudo impenetrável. Na sala de cirurgia, sob a luz crua e antisséptica, o mundo se reduziu àquele campo estéril. Beatriz estava lá, inconsciente, vulnerável, sua vida pendendo por um fio. E ele, de pé, com o bisturi na mão. As mesmas mãos que tremiam de raiva e dor horas antes, agora tinham que ser as ferramentas da salvação. Ele ergueu o instrumento. E pela primeira vez em sua carreira, aquelas mãos lendárias, famosas por sua firmeza inabalável, tremeram. Foi um tremor quase imperceptível, um breve espasmo de conflito cósmico. Naquele instante, ele não era o médico, era o filho. O filho rejeitado, segurando o instrumento que poderia ceifar a vida daquela que lhe deu a vida ou conceder a ela uma segunda chance que ela jamais lhe dera. Ele respirou fundo, o ar gelado da sala enchendo seus pulmões. O profissional venceu. O bisturi desceu, preciso e deliberado, iniciando a incisão que era ao mesmo tempo um ato de salvação, de vingança silenciosa e o mais profundo e contraditório ato de amor filial que poderia existir. Ele estava literalmente cortando através das mentiras, da dor e do abandono, para chegar até o coração da verdade. Beatriz sobreviveu. 2 dias na UTI, um limbo entre a vida e a morte, onde os fantasmas do seu passado a assombraram mais do que qualquer dor física. Foi então que Alberto, seu marido, com as mãos trêmulas e o coração em frangalhos, contou-lhe tudo. Sussurrou com uma voz embargada sobre o sangue raro, sobre a doação que a mantiveram viva, sobre a descoberta macabra que manchava para sempre o tapete persa de suas vidas. Lucas é seu filho, Beatriz, o menino que seu pai tirou de seus braços e abandonou em um orfanato. As palavras ecoaram na mente dela como um sino fúnebre. A culpa e o remorso não vieram como uma onda, mas como um tsunami que a esmagou contra o leito hospitalar. De repente, cada humilhação que havia infligido a Lucas passou diante dos seus olhos num carrossel grotesco. Ela viu seu próprio rosto, torcido em desdém, corrigindo a maneira dele de segurar os talheres. Ouviu seu próprio sussurro venenoso no ouvido de Flásia, questionando sua origem. Lembrou-se de cada olhar de superioridade, cada comentário sobre a sua cor, a sua sorte por ter sido adotado. Ela havia torturado o próprio filho. O bebê que chorou numa mesa de parto improvisada, a quem ela jurou amor em silêncio, antes de abandoná-lo à sorte do destino. Quando a porta do quarto se abriu e Lucas entrou, vestindo seu jaleco branco, a mesma autoridade que ela tanto desdenhara, algo em Beatriz se rompeu. As lágrimas, que não eram apenas de medicação, jorraram de seus olhos em um rio de angústia genuína. Seus dedos finos, agora fracos, se agarraram ao lençol. Meu filho! A voz dela era um fio, um sopro quebrado de dor. Meu bebê, por favor, me perdoe. Ela então desfiou sua história entre soluços que a sacudiam. Falou do medo paralisante de uma garota de 16 anos, da pressão esmagadora de um pai tirano que preferia a morte à vergonha. Descreveu o parto traumático e clandestino, a mesa de madeira, a parteira apressada, a dor física que era um nada perto da agonia de entregar seu próprio filho. E contou com uma sinceridade que a dilacerava. Um castigo cruel, ela sempre pensou. E sobre os anos seguintes, visitando orfanatos pelo Rio, em uma busca silenciosa e desesperada, procurando por um rosto que nunca encontrou. Enquanto isso, do lado de fora, no corredor silencioso da UTI, Ana e Carlos haviam chegado. Estavam de passagem, trazendo uma marmita caseira para o filho, como sempre faziam. Através da porta entreaberta, testemunharam a cena. Viram seu menino, seu Lucas,
parado ao lado do leito daquela mulher elegante que sempre o tratara com um desprezo tão sutil quanto letal. Ana, a mulher que lhe ensinou a andar, a ler, a amar, viu Beatriz estender os braços trêmulos num convite para um abraço. E viu seu filho. Ele não recuou, mas não se moveu. Permaneceu imóvel, uma estátua de dor e conflito. Seu corpo, sempre tão seguro, parecia frágil. Seus ombros, que sustentavam o peso de vidas na sala de cirurgia, agora estavam curvados sobre o fardo de uma verdade monstruosa. Ele não respondeu ao abraço. Não afastou Beatriz, mas não cedeu ao contato. Ficou ali, permitindo que ela se agarrasse a ele, mas seus braços permaneceram colados ao corpo, as mãos cerradas. Era a rejeição silenciosa de um filho que não sabia como ser filho daquela mulher. Era o menino abandonado, protegendo o último pedaço de seu coração. Uma única lágrima, pesada e silenciosa, escorreu pelo rosto de Ana. Não era de ciúme, mas de uma dor imensa por seu filho. Ela entendia a guerra que se travava dentro dele. Foi então que Lucas ergueu os olhos e os viu no corredor. A visão deles, seus pais de verdade, seu porto seguro, quebrou o feitiço. Com um movimento brusco, quase de desespero, ele se desvencilhou do abraço fraco de Beatriz. Não foi um gesto violento, mas foi definitivo. E então, ele fez o que sempre fizera quando o mundo ficava pesado demais. Correu. Correu para os braços abertos de Ana, enterrando o rosto no ombro dela enquanto Carlos envolvia os dois em um abraço protetor. Do leito, Beatriz observou. E o remorso, mais afiado do que qualquer bisturi, mais profundo do que qualquer incisão, cortou o que restava de seu coração. Ela viu o filho que perdeu, encontrar consolo nos braços da mulher que teve a honra de criá-lo. E naquele momento, ela entendeu, de forma crua e irrevogável, que algumas perdas são eternas. Ela poderia ter dado a vida a ele, mas Ana lhe havia dado um lar. E um abraço recusado pode doer infinitamente mais do que um filho abandonado. O convite chegou em papel timbrado, mas o tom era de súplica. Beatriz, transformada pela dor e pelo remorso, convidou Lucas, Ana e Carlos para um jantar em sua mansão, na Barra da Tijuca. O convite era um frágil ramo de oliveira estendido sobre um abismo de dor e segredos. A noite chegou, e a tensão no ar, dentro da opulenta sala de jantar, era tão palpável que parecia dificultar a respiração. Os cristais brilhavam, a prataria reluzia, mas a elegância do ambiente só servia para destacar o desconforto silencioso. Ana e Carlos, vestidos com suas melhores roupas, pareciam deslocados naquele cenário de novela, mas sua postura era de dignidade inquebrável, um escudo de amor ao redor do filho. E então o coração de Lucas parou. Flávia estava lá. Ela estava mais magra, com sombras sobre os olhos que o rímel não conseguia esconder completamente. Seu vestido era azul, a cor que ele sempre dissera combinar com seus olhos. E esses olhos, ao encontrarem os dele, estavam cheios de um oceano de confusão e uma ferida aberta. Mas, sobretudo, transbordavam um amor teimoso. Um amor que se recusava a entender seu próprio e abrupto fim. Ele sentiu uma pontada física no peito, uma vontade quase irresistível de correr até ela, enxugar aquelas lágrimas não derramadas e contar toda a verdade. Mas o peso do segredo, a sombra do pecado imaginado, o paralisou. Flávia se aproximou, um frágil sorriso nos lábios. Lucas, sussurrou ela, sua voz um misto de esperança e dor. Ele, porém, recuou um passo quase imperceptível. Seu rosto, um mármore esculpido em dor, manteve-se impávido. Flávia, disse ele, com uma frieza que o machucou mais do que a ela. O olhar dele suplicava. Por favor, não se aproxime, é para o seu bem. Ele a afastou,
com uma gentileza que um cirurgião que aplica um curativo antes da faca. E a dor transbordou no rosto dela, uma confusão dilacerante que ecoou na sala silenciosa. O jantar transcorreu com uma polidez fúnebre. Os talheres tilintavam contra a porcelana como sinos tocando para um morto, até que Beatriz, com uma coragem que parecia consumir o pouco que lhe restava de força, ergueu-se. Sua voz, outrora um instrumento de arrogância, agora era suave, quebrada, carregada de uma vulnerabilidade crua. Hoje, começou ela, seus olhos, os mesmos de Lucas, fixos nele com a intensidade dolorosa. Não quero brindes nem conversas vazias. Hoje, quero contar uma história para vocês. Uma história de uma menina assustada de 16 anos. A sala ficou em silêncio absoluto. O ar parou. Há 35 anos, essa menina teve um filho. Um lindo menino. E esse filho foi-lhe tirado. Foi arrancado de seus braços porque o mundo daquela menina era feito de aparências e preconceitos podres. Lucas sentou-se imóvel, os nós dos dedos brancos de tanto pressionar a mesa. Esse filho, ela continuou, uma lágrima escorrendo pela sua face, meu filho é o Dr. Lucas, o homem que não só me tolerou, mas que, com um coração maior que qualquer crueldade que eu tenha cometido, doou seu próprio sangue e salvou a minha vida. O silêncio foi quebrado por um suspiro coletivo. E então, Flávia se levantou, pálida como o linho da toalha de mesa. Como assim? A voz dela foi um sopro de incredulidade, um fio de esperança se esvaindo. Beatriz então se virou para sua filha, o rosto uma máscara de arrependimento. Ela contou tudo. O romance proibido com o Jorge, o jovem pobre da favela da Penha, a gravidez escondida, o parto traumático na mesa improvisada, a ordem do avô, o abandono no orfanato e a consequência mais cruel, a esterilidade que a perseguiu como um fantasma, tornando aquele bebê seu primeiro e único filho biológico. E então, seu olhar se suavizou ao repousar em Flávia, que tremia de pé. E você, minha querida, amada Flávia, a voz de Beatriz tornou-se um acalento. Você não carrega meu sangue, mas carrega, em cada partícula do seu ser, todo o meu amor. Flávia levou a mão à boca, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Após perder Lucas, Beatriz explicou, cada palavra um passo em direção à redenção. Meu coração estava em frangalhos. Vaguei por orfanatos, uma fantasma em busca de um rosto que nunca encontrei. Então, em um desses dias cinzentos, eu te vi, uma menininha de 2 anos, assustada, encolhida a um canto, mas com os olhos tão cheios de luz que conseguiram penetrar a escuridão da minha alma. Eu e Alberto te levamos para casa, te batizamos de Flávia. Você, minha flor, é minha filha de coração, minha escolha, minha salvação. A revelação pairou no ar, pesada e ao mesmo tempo libertadora. Lucas e o Flávia não eram irmãos. O amor deles não era uma aberração, mas um presente do destino, ironicamente tramado pelas mãos da própria mulher que tentou separá-los. A verdade, finalmente libertada, não trouxe apenas alívio, mas a promessa dolorosa e bela de um recomeço. O silêncio na sala era absoluto. A peça final do quebra-cabeça se encaixou. Flávia não era sua irmã. O amor deles não era proibido. O alívio não foi uma simples sensação, mas uma maré poderosa que invadiu a sala de jantar, lavando séculos de dor, preconceito e segredos. Quando a verdade final ecoou no silêncio, você é minha filha de coração, foi como se uma algema invisível que prendia o peito de Lucas e Flávia se partisse ao meio. Eles se entreolharam. Pela primeira vez em semanas, Lucas permitiu que sua máscara de dor se desfizesse completamente. Seus olhos, antes nublados pela angústia e pelo sacrifício, agora brilhavam com um reflexo úmido de esperança pura. Flávia, que havia carregado o peso de uma rejeição incompreensível, enxugou as lágrimas não mais de tristeza, mas de um êxtase liberador. O impedimento que havia envenenado seu amor, que transformara beijos em pecado e toques em agonia, simplesmente evaporara, deixando para trás apenas a verdade crua. Seu amor não era proibido, era destinado. Os meses seguintes foram um processo delicado e profundo de cicatrização.
Lucas, com uma coragem que rivalizava com a que demonstrava na sala de cirurgia, abriu seu coração ferido para o perdão. Perdoar Beatriz não foi um ato instantâneo, mas uma jornada diária. Ele a visitava, ouvia mais histórias do seu passado e via na fragilidade que agora substituía a arrogância a menina assustada que fora forçada a uma decisão horrível. Aos poucos, a figura da senhora Montenegro, a matriarca desdenhosa, se dissolveu, dando lugar a Beatriz, sua mãe biológica, uma mulher profundamente arrependida. Ele agora tinha duas mães. Ana, seu alicerce, sua âncora, a mulher cujo amor incondicional o havia moldado no homem que ele era. E Beatriz, sua mãe redimida, a origem de sua vida, com quem ele construiu uma ponte frágil, mas cheia de promessas sobre o abismo do passado. O teste final veio com a visita de Jorge, seu pai biológico. O homem, marcado pela vida dura, apareceu no hospital não por amor, mas com a mão estendida, citando uma reportagem sobre o filho famoso. Lucas olhou para aquele homem, um estranho que compartilhava seu DNA, e sentiu apenas um vazio. A resposta foi calma, mas firme como um aço. Se é por dinheiro que você vem, não me procure nunca mais. Ele não precisava daquela figura. A sua família, completa, estava ali. Ana, Carlos, Beatriz, Alberto e Flávia. E então veio a maior alegria, a que selou o renascimento de todos. Flávia estava grávida. A notícia, anunciada durante um jantar simples na casa de Ana, foi recebida com lágrimas e risos. Aquele bebê, concebido no amor e não na sombra do segredo, era o símbolo vivo de um novo começo, a prova de que a vida sempre encontra um caminho para florescer no solo mais devastado. Naquela manhã de sábado, o sol não apenas brilhava, ele abençoava. Seus raios dourados filtravam pelos vitrais coloridos da igreja, pintando o interior com tons de esperança. Lucas, de smoking impecável, respirava fundo no altar. Mas ele não estava sozinho. De um lado, segurando seu braço com um orgulho sereno e incontestável, estava Ana, vestindo um elegante vestido lilás, sua âncora, sua mãe de sempre. Do outro lado, de vestido azul celeste, com as mãos levemente trêmulas e os olhos cheios de uma emoção avassaladora, estava Beatriz, sua mãe redimida. A cena era poderosa. O homem, flanqueado pelas duas mulheres que representavam as duas metades de sua história, a que o criou e a que o gerou. Na primeira fileira, Carlos e Alberto, dois pais de corações diferentes, trocavam um olhar comovido, unidos pelo amor que tinham por aquele homem e suas famílias. Então, as majestosas portas de madeira da igreja se abriram, e lá estava ela, Flávia, uma visão de pureza e alegria radiante em seu vestido de noiva de alabastro. O véu cobria um rosto que transbordava uma felicidade tão intensa que era quase palpável. E sob o tecido repousava suavemente o arco do seu ventre, carregando a mais doce das promessas. Seus olhos, os mesmos que um dia estiveram cheios de confusão e dor, agora encontram os de Lucas e não se desgrudaram. Cada passo que ela dava pelo corredor central não era apenas em direção ao noivo, mas em direção ao seu amor redimido, em direção à sua família refeita, em direção ao futuro que haviam conquistado com perdão e coragem. E, sob a vista de Deus e de todos que os amavam, Lucas e Flávia uniram as mãos, selando um pacto que havia sobrevivido ao segredo, à dor e ao preconceito. Naquele altar, rodeado por suas duas mães, ele não era mais o menino abandonado ou o intruso humilhado. Era um homem completo, amado, pronto para ser pai e marido. A história de Lucas nos ensina que nossas origens não ditam nosso destino. A adversidade pode ser o solo onde nossa força mais profunda germina. As humilhações e dores podem tentar nos definir. Mas a resposta está em nossa resiliência, em nossa capacidade de amar mesmo quando nos negam amor e em nossa coragem de perdoar o imperdoável. O perdão não é um presente para quem errou, é a libertação para quem carrega o peso da mágoa. E a família? A família é um mosaico construído com peças de sangue, de coração, de adoção e de destino. Nunca subestime o poder de um recomeço. Por mais escura que seja a noite,
O amanhecer sempre vem. E às vezes, na luz do novo dia, descobrimos que nossas maiores tragédias eram apenas o prelúdio para as nossas mais belas vitórias. Avante, pois a sua história ainda está sendo escrita.